Queridos, a semana de oração tem como tema o resgate. O resgate, o extremo resgate. Uma situação extrema, ela demanda uma atitude extrema. E uma atitude extrema demanda um Salvador extremo. Nós outros estamos todos envolvidos numa situação extrema. Que foi quando o pecado entrou neste mundo. Que foi quando Adão e Eva, numa decisão que tomaram, colocou cada um de seus descendentes numa situação extrema de perigo. Numa situação extrema em que a vida de cada um de nós, sem exceção, teria como destino a morte. Você pode pertencer a qualquer religião. Você pode ser hindu, você pode ser muçulmano, você pode ser espírita, você pode ser um cristão, você pode ser um ateu. Uma crença nós teremos em comum: a certeza de que um dia iremos morrer. Essa certeza é partilhada por qualquer fé, em qualquer lugar do mundo. É uma situação extrema que o pecado colocou a cada um de nós. E hoje, diante dessa situação extrema, nós iniciaremos aqui durante todos os dias dessa semana a análise da necessidade de um resgate extremo e de um extremo resgate. O resgate, a salvação ao extremo, para uma atitude extrema, através de uma atitude extrema, diante da situação extrema em que cada um de nós estamos na era submetida. Mas antes, vamos analisar a situação nossa antes do resgate. Antes do resgate é necessário analisar quais são os meios possíveis de se resgatar. Quais são aquilo que pode ser empreendido para que o resgate possa de fato se efetivar. Se analisarmos a situação antes do resgate, nós vamos perceber que a situação extrema em que a humanidade foi colocada, havia um meio que poderia possibilitar esse resgate. A Bíblia nos fala, em 1 João 4,8, que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor pode ser qualquer coisa, mas o amor não é sentimento. Confundimos muitas vezes amor com sentimento. O amor não é sentimento. O sentimento é apenas um sintoma do amor. Se tem lá, por exemplo, uma dor de cabeça, eu tenho uma dor de cabeça que, via de regra, ela tem uma causa. A dor não vem sem causa. Portanto, a dor de cabeça é apenas um sentimento de dor. É apenas um sintoma de algo que está acontecendo com o meu organismo. Como uma pessoa está movida por amor, é óbvio que o sentimento tende a se manifestar. Mas o sentimento que nós identificamos como amor é apenas a manifestação de algo que está dentro de nós. Por exemplo, uma pessoa que vê uma outra pessoa de sexo oposto e que começa ali a ter alguns sentimentos diferenciados. Ele começa, a partir daquele momento em que esses sentimentos tomam conta do seu existir, a fazer algumas coisas que comumente ele não costuma fazer. Faz enquanto aquela pessoa coisas que ele não tem o costume de fazer, às vezes nem pela mãe, nem pelo pai, nem pelo filho, nem pelo irmão, nem por pessoas próximas. Há um vocabulário que se usa nessas situações e diz: fulano está carregando o quê? Água na peneira por Beltrano. Já viram esse vocabulário? Já viram? Ou seja, passamos a fazer coisas que comumente não fazemos no nosso dia a dia, porque o fazemos focalizado na pessoa e não em nós mesmos. E aí, porque temos alguma coisa dentro de nós que nos move a fazer algo por aquela pessoa, este algo que nos move, que aí seria a essência do amor, vai produzir em nós sentimentos que então passamos a identificar como sendo o amor em si mesmo. A Bíblia, ela vai nos falar muito sobre o amor, mas a Bíblia ela não vai explicar o amor. E eu tenho para mim que qualquer pessoa que ouse explicar o que é o amor, ele envereda-se
sem volta. E ele vai enveredar-se certamente por um caminho embaraçoso. Me recordo, os senhores também hão de recordar, que havia balas e bombons que traziam aquela famosa frase: amar é. E de amar é, nós tínhamos várias definições. E até hoje, depois de chupar tantas balas, quase ficando diabético, você não vai chegar na definição do que é o amor, apesar de tantas definições que se dará hoje. O amor não é, portanto, um sentimento, ele é um princípio. Ele é o princípio que move o agir em prol do outro e não em prol de si mesmo. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor, em outras palavras, é a essência da divindade. Eu e você, movidos por um amor, podemos expressar esse amor através de atos, através de sentimento, através de palavras, mas o amor que podemos sentir um pelo outro é um amor derivado daquele que é a fonte do teu amor, daquele que em sua essência é o amor em si mesmo. Deus é amor. E o amor é o elemento necessário para que a situação extrema em que o homem foi colocado, de perdição, de pecado, em que a morte é a certeza única que todo ser teria, tenha e terá, enquanto a salvação ainda não se consumar, pudesse então ser salvo. Para que pudesse ser resgatado o homem dessa sua fatídica situação, o amor seria necessário. E é muito bom saber que Deus é amor, porque sendo Ele amor, a solução estará nele mesmo, para que eu e você possamos ser, enfim, resgatados. Eles analisando a nossa vida aqui na Terra, enquanto nós somos resgatados, enquanto ainda estamos aqui, nós percebemos que os físicos, eles consideram que existem quatro forças principais do universo. Aqueles que gostam um pouquinho de física vão poder compreender melhor isso. Se você for na internet e fazer uma pesquisa com o Dr. Google sobre as quatro principais forças, os senhores verão que estão enumeradas entre elas a gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares fortes e também as forças nucleares fracas. No entanto, aprimorando um pouco mais esse estudo, vocês vão ver que muitos diriam que este é o principal objetivo da física, qual seja, encontrar uma força única da qual possa ser derivada essas outras quatro forças principais. A física busca alguém que possa inaugurar uma teoria para explicar a gravidade, para explicar o eletromagnetismo, para explicar, enfim, essas forças que são consideradas as quatro forças principais. Por mais que eles busquem compreender e explicar uma força que explique todas as outras, há que se considerar que para buscar e descobrir essa força, não se deve buscar nas disciplinas comuns ministradas nos bancos de faculdade. Essa força, esta resposta, ela somente pode ser encontrada na Bíblia. E isto porque a Bíblia está dizendo que Deus é amor. E esta força, da qual deriva todas as demais, é exatamente o amor. George Washington Carver, um cientista famoso, certa vez, empreendendo suas pesquisas, descobriu inumeráveis propriedades no amendoim. E em uma de suas palestras conferenciais perguntaram a ele: George, como que você conseguiu descobrir tantas propriedades no amendoim? E a resposta dele foi objetiva: na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Então questionaram ele: mas o que é que a Bíblia fala sobre o amendoim? Ele disse: sobre o amendoim a Bíblia não fala nada, mas ela fala muitas coisas sobre o Deus que criou o amendoim. E é o Deus que criou todas as coisas, o Deus do qual deriva todas as forças, o Deus que em essência é amor, que provê um meio de resgate para essa situação extrema que a humanidade está envolvida. Portanto, se analisarmos antes da queda, nós vamos verificar e ver que viver em pé de guerra com as outras pessoas era algo impensável quando Deus criou o mundo. Ter desinteligências,
ter atrito, ter sofrimento, ter um sentimento ruim que se confunde com um sentimento bom, era impossível quando Deus criou o mundo. Já viu alguma pessoa que mata, por exemplo, uma mulher, e quando questionado num tribunal, por que você a matou? Ele responde, a matei por amor. Já viram a situação extrema dessa natureza? Percebe que o sentimento que aquela pessoa tem não pode ser confundida com amor. Entretanto, a Bíblia nos mostra que antes do pecado no céu havia harmonia plena, não havia nenhuma nota dissonante, nada que quebrasse a harmonia do universo, que pudesse fazer confundir-nos sentimentos tão bons, tão nobres, com sentimentos homicidas, como hoje é muito comum nós mesmos. Sabe, meus queridos, nós precisávamos ser resgatados, porque algo aconteceu que nos colocou nessa situação extrema, em que a única certeza que temos é a morte. Precisávamos e precisamos ser resgatados. No mês de agosto, aliás, no mês de fevereiro, João Santana e Mônica Moura, um casal. João Santana, o marqueteiro dos presidentes últimos que assumiram o poder do nosso país. Esse João Santana, investigado através da famigerada Operação Lava Jato, dirigida pelo juiz Moro, Sérgio Moro. Esse juiz federal da região sul do nosso país decidiu decretar a prisão de João Santana e sua esposa, Mônica Moura. Em fevereiro, portanto, tendo sua prisão preventiva decretada por aquele magistrado, eles foram recolhidos ao cárcere. Os advogados empreenderam os esforços que podiam empreender com o pedido de relaxamento de prisão, de liberdade provisória, de habeas corpus, tentando ali libertar o seu cliente. Várias foram as suas tentativas, até que no mês de agosto, o juiz Sérgio Moro resolveu deferir o pedido de revogação da prisão preventiva e expedir o alvará de soltura para João Santana e Mônica Moura. No entanto, isso foi feito mediante o pagamento de uma fiança de 31 milhões de reais. Sabe quanto custará a fiança para colocar você em liberdade? Tem um preço. E eu devo dizer aos senhores que o valor suplanta e muito aos 31 milhões e meio de reais pagos por João Santana e Mônica. O resgate exige a vida. A vida daquele que criou você. A vida daquele que é amor. A vida daquele que é a origem de tudo em todos é exigido como único meio de resgatar a mim e a você. Uma decisão extrema precisava ser tomada, portanto, por esse Deus de amor. E ele, diante de um impasse, precisava decidir se permitiria que a humanidade ficaria à sua própria sorte pelo caminho que escolhera, da desobediência, da transgressão, ou se enviaria o seu filho, o seu único filho, que havia se oferecido para dar a vida em seu favor, para pagar o preço. E ele teria que decidir, deixar a humanidade à sua própria sorte, ou deixar que seu filho, sem nada ter que ver com nossa transgressão, como vítima inocente, pagar o preço para mim e para você. Imagine uma situação extrema de um homem que trabalha numa ponte movediça. O navio, quando passa embaixo, aquela ponte tem que ser içada para que o navio possa passar em segurança, sem esbarrar no obstáculo. Em cima dessa ponte, trilhos de trem. E quando o trem vem neste caminho, é necessário que essa ponte seja baixada para que então o trem possa também passar em segurança. Um dia,
O operador daquela ponte ali estava com o seu filho, o seu único filho. Um filho a qual ele empreendera grandes esforços para poder tê-lo, porque sua esposa tinha problemas de fertilidade. Depois de anos e anos tentando ter um filho, aquele casal realmente, finalmente, pôde ter. E aquela criança linda, saudável, bonita, era de grande apreço para aquele pai, de modo que mesmo quando estava trabalhando, ele sempre podia levar em sua companhia o seu filho. E um belo dia, como um dia qualquer, lá estava aquele pai com a sua criança, eis que de repente, um navio, e a ponte teve que ser içada. Aquele navio passou, e aquele pai continuou ali com o seu filho, até que de repente o apito de uma locomotiva indicava que um trem com milhares de passageiros estava vindo, porque eram uns vagões. Centenas e centenas de passageiros naquele trem. A locomotiva apita e a ponte então precisava ser descida para que a locomotiva pudesse seguir o seu caminho. De repente o seu operador, quando vai acionar o botão, ele percebe que o seu filho não está ali. Por um momento de distração, aquela criança estava agora exatamente no meio das engrenagens daquela ponte. E ele agora não tem tempo hábil para agir. Ele tem apenas que decidir. Ele precisa agora correr e tirar seu filho daquela engrenagem para depois baixar a ponte. Mas se tal o fizer, não haverá tempo suficiente e milhares de pessoas morrerão naquela locomotiva. Ele tem então uma outra alternativa. Aciona o botão e salva aquelas pessoas todas que estão a bordo daquele trem. Mas com essa decisão, inevitavelmente, ele vai esmagar o seu filho entre as engrenagens daquele trem. A pergunta que eu faço a cada um dos senhores nesta manhã é: colocando-se você no lugar daquele homem, é você agora o operador da ponte, eu pergunto, você salva o seu filho ou você aciona o botão e baixa a ponte para salvar milhares? O que faria você em situação semelhante? Diz a história que esse homem premiu o botão e esmagou o seu filho, para que eu e você, no trem da vida, pudéssemos ser resgatados. Está entendendo a dificuldade que foi para Deus decidir? Ele precisava resgatar o seu filho, era a coisa mais cara que ele tinha. A coisa mais cara que Deus tinha em toda a sua existência, desde que ele é Deus, era Cristo, o seu unigênito. E de repente ele decide criar a humanidade. E ao criar a humanidade esta, por sua própria escolha, enveredou-se por um caminho que resultaria na sua destruição. Mas ele, sendo Deus, tendo na sua essência esta força chamada amor, resolveu que se tivesse um meio de nos resgatar, ele nos resgataria. Mas ele concluiu que o único meio pela qual pudéssemos nós ser resgatados seria esmagar o seu filho. E é por isso que a gente, quando lê Isaías 53, identifica uma palavra que de uma certa forma é um pouco difícil de compreender. Lá diz que a Deus agradou moê-lo. E continua o verso dizendo que ficará satisfeito o meu servo, o justo, ao ver o fruto do seu penoso trabalho. Cristo sacrificou-se por mim e por você. Era o único meio de eu e você sermos resgatados. Antes, porém, de nós entrarmos nessa situação extrema, o mundo era só harmonia. O que ocorreu? A Bíblia relata o modo como Deus criou o universo, fazendo deste mundo uma unidade completamente integrada, que funcionava de um modo interligado, de um modo harmonioso. Não havia nenhuma nota dissonante, não havia nenhuma oscilação, não havia tristeza, não havia dor, não havia pesar, não havia lágrima que fosse derramada. Tudo era harmônico, segundo o relato da Bíblia. Como que poderia ser um universo harmonioso? Porque hoje, o que nós vemos e percebemos
são apenas fragmentos de uma harmonia que não existe mais aqui na terra. Sabe, queridos, esta força, o amor, desconhecido hoje por muitos, experimentado apenas palidamente por cada um de nós, em algum tempo ela foi responsável pela integração perfeita. Ela foi responsável em fazer com que toda a gravitação universal, ela em torno de um só centro de atração que era Deus, ela girava em perfeita harmonia, porque Deus é amor. Deus é sim a fonte de todas as forças, de modo que todas as forças giravam em torno de seu trono. E à exceção de nosso mundo, o universo ainda gira em torno do trono de Deus. Deus, ele criou o homem perfeitamente santo e feliz, na terra que era bonita, que era famosa. Quando o homem saiu das mãos de Deus, ele não apresentava nenhum vestígio de decadência, não havia nenhuma sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, também identificada como lei do amor, que trouxe sofrimento e que trouxe morte. A transgressão da lei do amor é que trouxe o sofrimento e morte a Deus. O surgimento de um ser que também foi criado por Deus, que pretendeu ser igual a Deus, e além, pretendeu ser muito mais do que Deus. Este ser, um anjo que Deus criara, ele foi quem inicialmente quebrou a harmonia do universo, fragmentando de uma certa forma a harmonia e fazendo com que deixasse de existir um centro de coesão acerca e em torno do qual tudo girava. Tudo girava para Deus e em torno de Deus e convergia para Deus. O amor de Deus que deu origem a todos os demais centros de convergências, estabelecendo ali toda a harmonia universal. A partir de Lúcifer, percebe-se que Lúcifer resolve não girar em torno desse núcleo, mas começa a girar em torno de si mesmo. Começa ali uma desarmonia que até então não era existida. Desarmonia inexplicável mesmo pelas Escrituras. Diz a palavra de Deus que Lúcifer ele era perfeito nos seus caminhos até que se achou o pecado. A Bíblia não dá uma explicação, ela diz apenas que se achou, que surgiu. E esse pecado surgido nele cria a desarmonia que nos coloca nessa situação extrema em que a morte é uma certeza. Acreditando você ou não, querendo você ou não, esforçando você ou não para não morrer, a morte é uma certeza. A mim, a você e a qualquer um que vive nesse mundo, seja ser humano, seja animal, seja vegetal, a morte reina neste planeta, depois que este ser quebrou a coesão dessa harmonia que fazia com que tudo girava em torno desse Deus que era. Como consequência, o pecado tirou Deus do centro, levando cada ser humano a fazer de si mesmo o centro. Passamos não mais a ter o amor como fonte de nossas atitudes, mas o egoísmo. Agimos hoje por egoísmo. Fazemos alguma coisa e muitas vezes questionamos: o que é que eu vou ganhar com isso? Quando amamos, agimos por agir, fazemos por fazer, não perguntamos se vamos ou não ganhar alguma coisa. O amor é a força que ainda nos impele a agir de maneira desinteressada em prol daqueles que precisam. Quando estamos, como disse, quando iniciamos a amar alguém, somos tomados de sentimentos que são sintomas desse amor. E movidos por esse amor, fazemos por a pessoa que é alvo de nossa admiração aquilo que não fazemos por outras pessoas no nosso cotidiano. Fazemos de forma desinteressada porque queremos que aquela pessoa seja feliz e fique feliz. Até que esse sentimento produzido pelo amor começa a tomar conta do amor em si. E aí, meus amados, quando o sentimento em si começa a ditar as regras, muitas vezes
Você vai olhar para aquele ou para aquela que você considera como amor e vai dizer assim: esse meu amor está muito folgado. Bem que eu poderia fazer isso por essa minha princesa, mas ela não está merecendo. Bem que eu ia fazer isso para ela ou para ele, mas ele não tem reconhecido. E assim a motivação que outrora não exigia explicação, que agia por agir, começa agora a dar lugar apenas àquele sentido. E o amor que outrora era princípio, começa a perder lugar para o sentimento. E é por isso que alguém chegará ao extremo de matar outrem, acreditando que está fazendo isso está fazendo pelo sentimento. Não pelo sentimento mais que é dado pelo amor, que é derivado do amor, mas pelo sentimento de inveja, pelo sentimento muitas vezes de egoísmo, pelo sentimento de ciúmes, que se baseia também no egoísmo, porque ele quer a atenção somente para si, e como ele não tem atenção somente para si, o que ele faz? Ele ceifa a vida daquele que ele acha que tem que ter atenção somente para ele. E dessa forma, o pecado tirou de Deus o centro, levando cada ser humano ele em si como um centro em si mesmo. E Deus, no entanto, está tentando nos resgatar, estabelecendo que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós. É uma tentativa desesperada que Deus está tendo de fazer com que nós tiremos nós mesmos como centro das atenções. E eu digo desesperada não porque Deus esteja em desespero, mas porque Deus depende de você para te salvar. Deus que é tão grandioso e tão poderoso, Deus que concentra em si mesmo a essência de sua natureza, o amor, que é a razão de ser de todas as outras forças universais que os físicos tentam explicar. Ele não tem força para te salvar se você não permitir. Não porque esta força não exista nele, mas porque ele não exercerá essa força. Ele não poderá exercer essa força. Fragmentação consequente da rejeição da lei do amor que mantinha unido o universo. Ele afetou não somente a esfera humana, afetou toda a natureza. E hoje nós podemos testemunhar no reino animal, um animal comendo o outro para sobreviver. Qual que é a lei nesse caso? Imagine se um animal raciocinasse, não é o caso. Ele iria olhar para, por exemplo, um leão como esse, olharia para um gatinho e diria assim: olha gatinho, você é tão bonitinho. E nós, de uma certa forma, temos um parentesco. Mas eu estou com fome. E a lei da sobrevivência, meu caro. Como eu preciso sobreviver, sendo eu o mais forte, eu vou lhe comer. Você consegue divisar amor nisso? Consegue? Não percebe que a atitude do leão, que come um gato, que come uma zebra, que come um boi, que come uma presa, está focada na necessidade da sua sobrevivência? Percebe que o pecado fez com esse mundo? Fez com que o amor que era a nota tônica não seja mais. Nós temos ainda esses animais que Deus permitiu que convivessem conosco para nos dar amor. Eu consegui convencer minha marida de deixar eu ter um gato. Oh, Deus maravilhoso! E que gato maravilhoso! Que gato amoroso! Mas às vezes eu pego esse gato e ele às vezes toma um susto. E aí o resultado é uma declaração do amor tipo pss, e uma zunhada. O instinto de sobrevivência de quem diz: meu Senhor, meu dono, eu te amo e fui criado para te amar. Mas entre te amar e sobreviver, desculpa, eu estou em fim. Ontem, pela manhã, fui tirar o lixo na frente de casa. Os vizinhos haviam jogado lixo, e não obstante, alguns animais, cachorros de rua que lá vivem, pegaram o lixo nas lixeiras e levaram para o portão de casa. Eu então fui juntar os lixos, fui juntando, e de repente, uma cachorra que mora na rua, ela deu cria no terreno ao lado de minha residência. E começou ali a criar os seus cãezinhos. E tenho observado isso já há dias. E ali eu percebo que alguns animais, quando adentram ali, ela, furiosa, o instinto de amor pelos seus filhotes, ela então tenta protegê-los. Mas ontem, quando fui tirar o lixo, essa cachorra estava do lado de
desse quintal, é um terreno baldio, tomado, e ela estava então na porta, e alguém havia colocado um pouco de comida ali, e eu então fui pegar o lixo que ela própria havia arrastado para aquele local. E quando me aproximei dela, ela começou comigo de uma forma não muito amistosa. E começou a rangir os dentes, e começou a grunhar comigo. Eu disse assim, vamos parar? Aí ela intensificou. E eu tentei um diálogo, dizendo, olha, eu só vou tirar o lixo. Ela não entendeu. Continuou grunhindo. Aí eu tive que usar a linguagem da sobrevivência. Eu peguei uma caixa de leite e joguei no chão, falei, vamos sair para lá. Ela falou assim, bom, entre eu sobreviver e dialogar com esse sujeito, é melhor eu recuar. E ela fez isso porque pensou bem, falou assim, bom, você é maior do que eu tenho que te obedecer. Foi isso que ele fez. Ele procurando manter a sua defesa, ele recua. Essa é a nota tônica hoje mesmo. A nota tônica hoje é lutar pela sobrevivência. É como dizem no ditado popular, é cada um por si e Deus por todos. E Deus, Ele quer ansiosamente nos tirar disso. Deus, Ele quer devolver a harmonia existida no universo, contudo, os requisitos dessa imperativa necessidade de criar uma unidade novamente, completamente integrada, ela é tentada hoje pelo ser humano, através de leis. O meu dia a dia é nos tribunais, e ali nos tribunais, muitas vezes, eu tenho que brigar com o juiz, porque o juiz aplica uma lei feita pelo legislador de uma forma equivocada, e eu tenho que dizer para o juiz que a lei que ali está, que está sendo por ele aplicada, está sendo aplicada de uma forma equivocada e injusta. Sabe por quê? Porque o esforço que o ser humano tem de restabelecer a harmonia e a pacificação social não existe. Num dos estudos que estou fazendo, se tem uma coisa que estou combatendo contra, é o que eu chamo de utopia da pacificação social. E nessa teoria eu tenho tentado explicar no mundo jurídico que a pacificação social é uma utopia que jamais será alcançada por qualquer legislador em qualquer parte do mundo. E falo isso aqui com muito mais vontade, com muito mais convicção, porque esse mundo somente será pacificado com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo esta terra. Quando Ele, levando a efeito a atitude extrema para nos resgatar, vier para nos buscar. Apesar da consciência que essas leis que nós temos, que essas leis visam o nosso bem-estar, é muito comum os indivíduos transgredirem. Sabe? Muitas vezes eu tenho ouvido discursos desses programas de conteúdo duvidoso, como Datena, Tramonte, Balança, não sei o quê, em que eles dizem, nós temos que ter leis mais duras. Se tivéssemos pena de morte, não teria esses crimes. Há países que têm pena de morte, e nem por isso o crime lá tem menos incidência. Lê do engano esses discursos salvacionistas que acham que se eu colocar pena de morte no Brasil, alguém vai, diante do seu desejo de cometer um homicídio, pensar assim, bom, eu bem que poderia matar este homem e esta mulher, mas eu não vou matá-lo não, porque se eu matá-lo, eu também serei morto. Você acha que um criminoso, quando comete um crime, ele pensa no tamanho da pena? Você acha mesmo que um criminoso, quando comete um crime, ele acha que a pena é branda ou é dura? O criminoso, quando comete um crime, ele não pensa na pena. Ele acha que vai sair ileso. Ele acha que não será pego. Então você pode aumentar a pena, pode colocar pena de morte, coloque pena de tortura, coloque pena de mutilação, o que você quiser. Nós estamos fatidicamente entregues a uma situação extrema em que a nossa natureza nos compele a agir egoisticamente, de modo que se tivermos que matar, nós mataremos. Se você analisar um pouquinho a antropologia dentro do direito, você vai ver que todo ser humano é um assassino em potencial, e a única coisa que ele precisa é de oportunidade e provocação. Isso serve para mim e para você. Mas nós
Podemos ser regidos não pela lei da nossa natureza que passou a existir após o pecado, mas pela lei do amor. Pela lei cuja essência está em Deus. Deus sendo amor, podemos derivar dele o amor e podemos viver em amor. E aí está a solução, sabe? Para encarar esse desafio, então entra em cena a Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras entram em cena desvendando que um dia irrompeu o universo um ser que não era um fragmento, porque fragmentos são resultados do pecado, mas ele não era um fragmento porque ele era oriundo do próprio Deus. Esse ser foi a primeira criatura que não foi um fragmento, e ele entrou na esfera da fragmentação. Ele tornou em si mesmo como se um fragmento ele fosse, mas não se tornou um fragmento. Ele sendo a essência do próprio Deus, pois as Escrituras dizem que nele habita a plenitude da divindade. Ele faz com que tudo novamente possa ser agrupado em torno de si. Ele torna possível com que o universo seja novamente harmonizado. O apóstolo Paulo vai afirmar isso em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, ao dizer que Deus nos desvendou o mistério da sua vontade. Sabe, meus amados, a divindade objetiva é resgatar e conciliar consigo a cada ser humano. E ele quer fazer isso através desta quinta força que os físicos em vão estão tentando buscar. A força do amor, o amor que manteve o todo o universo em harmonia antes do pecado entrar no mundo. Ela está novamente ativa e operante neste mundo, desde que Cristo veio a este mundo e viveu entre nós. Portanto, podemos concluir com muita segurança e certeza que esse amor que move o mundo, que esse amor que criou o mundo, que esse amor que mantém o mundo, é o amor que simboliza a força que identifica a natureza de Deus, em torno do qual tudo e todos podem girar, inclusive nós. Apesar de estarmos distantes, como um único meio, como um único mundo que quebrou a harmonia universal, as Sagradas Escrituras nos diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É maravilhoso saber que você não foi resgatado por uma fiança de 31 milhões de reais, mas que você foi resgatado pelo sangue de Cristo. Esta solução, meus irmãos, provida por Ele, faz com que essa harmonia universal possa novamente ressurgir em nossa existência. Mas para isso é necessário uma atitude sua. É necessário que você entregue a sua vida a Deus, porque somente Deus pode colocar em harmonia o seu coração. Somente Deus pode colocar em harmonia a sua vida, a sua existência. E para entregar a sua vida a Deus, você precisa lançar mão deste mundo. Aqui está a regra, aqui estão as diretrizes que Deus deu a cada um de nós, para que eu e você possamos saber como entregar nossa vida a Ele e dessa maneira sermos agradados. Estaremos hoje às 19h30 passando para vocês algumas dicas de como entregar a vida a Deus. A partir de amanhã, domingo, e segundo, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, durante toda a semana, estaremos aqui reunidos durante 1 hora para dar aos senhores dicas de como entregar a sua vida ao Senhor, de modo que Ele possa fazer valer em mim e em você esse resgate, essa essência, esse amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o seu destino mantenha brilhando a glória do seu rosto e te dê